Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos. Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada, a nossa jornada, com o médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para o entendimento deste foco. A importância das religiões à luz de Emily Durkheim. Qual a diferença entre religião e fé na palavra de Deus? Religião é o sistema que liga o indivíduo a uma divindade. A fé na palavra de Deus é uma vontade aplicada à crença na Bíblia. Então, qual é a importância das religiões? A importância das religiões é que estas consistem em um agrupamento de pessoas que seguem normas em comum e que ajudam no cumprimento da moral, ordem e coesão social. Defina fenômeno religioso. Como acontece a formação da religião? Para entendermos qual a religião mais primitiva e mais simples, não podemos confundir religião com um simples sistema de ideias e práticas que nada teriam de religioso ou deixar de perceber fatos religiosos. Para essa identificação de uma religião, devemos por começar a libertar nosso espírito de preconceitos. Uma religião surge da necessidade da existência. Para entendermos qual religião mais primitiva e mais simples, não podemos confundir religião com um simples sistema de ideias e práticas que nada teriam de religioso ou deixar de perceber fatos religiosos. Para essa identificação de uma religião, devemos por começar a libertar nosso espírito de preconceitos. Uma religião surge da necessidade da existência que nos obriga a todos, crentes e incrédulos, a representar de alguma maneira as coisas das quais vivemos, sobre as quais a todo momento emitimos juízos e que precisamos levar em conta na nossa conduta. Durkheim introduziu uma comparação de todos os sistemas religiosos, do presente e do passado, dos mais primitivos aos mais refinados, do que eles têm em comum para identificarmos religião. Todas as religiões são instrutivas, sem exceção, pois todas exprimem o homem à sua maneira e podem, assim, ajudar a compreender melhor esse aspecto da nossa natureza. De que maneira compreendemos melhor o homem a partir da sua religião, que é um pertencimento? Como as religiões expressam um conjunto de crenças e normas sociais, entende-se o pensamento do homem ou comunidade através dessas expressões. O que Durkheim falou sobre o cristianismo? Durkheim diz que a melhor forma de estudar a religião é considerá-la como a forma que se apresenta nos povos mais civilizados. Então, o que é religioso é sobrenatural? Uma noção tida, geralmente, como característica de tudo que é religioso é sobrenatural. Entende-se, por isso, toda a ordem de coisas que ultrapassa o alcance de nosso entendimento. O sobrenatural é o mundo do mistério, do incognoscível, do incompreensível. A religião seria, portanto, uma espécie de especulação sobre tudo que escapa à ciência e ao pensamento claro. As religiões opostas por seus dogmas concordam em reconhecer que o mundo, com tudo que contém e o cerca, é um mistério que pede uma explicação. Um esforço para conceber o inconcebível, exprimir o inexprimível,
uma aspiração ao infinito. Fale mais sobre esse mistério componente das religiões. É certo que o sentimento de mistério não deixou de desempenhar um papel importante em certas religiões, especialmente no cristianismo. Mas é preciso acrescentar que a importância desse papel variou nos diferentes momentos da história cristã. Há períodos em que essa noção passa para o segundo plano e se apaga. Para os homens do século XVII, por exemplo, o dogma nada tinha de perturbador para a razão. A fé conciliava-se sem dificuldade com a ciência e a filosofia, pensadores que sentiam com intensidade o que há de profundamente obscuro nas coisas. Estavam em tão pouca harmonia com sua época que permaneciam incompreendidos por seus contemporâneos. Portanto, seria precipitado fazer de uma ideia sujeita a tais eclipses o elemento essencial, ainda que apenas da religião cristã. Em todo caso, o que é certo é que essa noção só aparece muito tarde na história das religiões, uma racionalidade. Em todo caso, o que é certo é que essa noção só aparece muito tarde na história das religiões, uma racionalidade. Ela é totalmente estranha não somente aos povos primitivos, mas também a todos que não atingiram um certo grau de cultura intelectual. Hoje, as pessoas são individuais e racionais, compondo a evolução atual. Assim deve ser a religião. Sobre o que mais se define religião? Uma outra ideia pela qual se tentou definir religião com frequência é a da divindade. É a determinação da vida humana pelo sentimento de um vínculo, ainda que seja o amor a Deus, pois o amor é um sentimento, que une o espírito humano ao espírito misterioso, no qual reconhece a dominação sobre o mundo e a qual ele quer se sentir unido. As almas dos mortos, os espíritos de toda espécie e toda ordem, com que a imaginação religiosa de tantos povos diversos povoou a natureza, são sempre objetos de ritos e, às vezes, um culto regular. No entanto, não se trata de deuses no sentido próprio da palavra. Por seres espirituais, devemos entender, segundo Durkheim, sujeitos conscientes, dotados de poderes superiores aos que possui o comum ao homem. Essa qualificação se refere a almas dos mortos, aos demônios, tanto quanto às divindades propriamente ditas. São seres conscientes, não podemos agir sobre eles, senão como agimos sobre consciências em geral, isto é, por procedimentos psicológicos, tratando de convencê-los, ou comovê-los, ou expulsá-los, seja por meio de palavras, vocações, preces, seja por oferendas e sacrifícios. Na religião evangélica, sacrifícios hoje são feitos em forma de dinheiro ou esforços pessoais, pela fé, apenas para o Deus vivo e único. Mas a religião sem Deus? Contudo, por mais evidente que possa parecer essa definição de religião, a da divindade, em consequência de hábitos do espírito que devemos à nossa educação religiosa, há muitos fatos aos quais ela não é aplicável e que dizem respeito ao domínio da religião. Existem grandes religiões em que a ideia de deuses e espíritos está ausente, ou nas quais, pelo menos, ela desempenha um papel secundário e apagado, como o budismo, por exemplo, pois Buda não é considerado um deus para eles. O budismo apresenta-se como uma moral sem Deus e um ateísmo sem natureza. Sua doutrina é absolutamente ateia. É feita de princípios aonde não está envolvida a divindade. Como se classificam os fenômenos religiosos? Os fenômenos religiosos classificam-se em duas categorias fundamentais: crenças e ritos. As crenças submetem-se à opinião, consistem em representação. Os ritos são modos de ação determinados.
melhor para nós sobre ritos e crenças. Os ritos só podem ser definidos e distinguidos das outras práticas humanas, das práticas morais pela natureza especial do seu objeto. A regra moral, assim como o rito, nos prescrevem maneiras de agir, mas se dirigem a objetos diferentes de um gênero diferente. O objeto do rito caracteriza o próprio rito. Já na crença, a natureza especial desse objeto se exprime. Assim, só se pode definir o rito após ter definido a crença. Estão ligados. Todas as crenças religiosas conhecidas, sejam simples ou complexas, apresentam o mesmo caráter comum. Supõem uma classificação das coisas, reais ou ideais, em duas classes. São dois gêneros opostos, o profano e o sagrado. A divisão do mundo em dois domínios que compreendem em tudo que é sagrado e tudo que é profano é traço distintivo do pensamento religioso. As sagradas seriam as virtudes e o profano, o mal proibido. O folclore é uma religião? Existem fenômenos religiosos que não dizem respeito a nenhuma religião. É o caso dos que constituem a matéria do folclore. Em geral, são restos de religiões desaparecidas, sobrevivências inorganizadas, mas há outros também que se formaram espontaneamente sob influência de locais. Nos países europeus, o cristianismo esforçou-se por absorvê-los e assimilá-los. Todavia, muitos deles persistiram até uma data recente, ou persistem ainda com relativa autonomia. Festas da Árvore de Maio, solstício de verão, carnaval, crenças diversas relativas a gênios, demônios locais, etc. Saudade, meu amor. Por favor. Ai, eu É você. Deuses egípcios faziam milagres? Deuses do Antigo Egito e povos primitivos não são considerados por eles fazedores de milagres, mas de ações frutos de reações naturais de sua personalidade, da personalidade desses deuses. E a alma? Como sabemos que ela existe? A ideia de alma é noção cardinal da religião. É preciso mostrar como ela se formou sem tomar nenhum de seus elementos de uma religião anterior. A seguir, é preciso ver de que maneira as almas tornaram-se objetos de culto e transformaram-se em espíritos para algumas religiões, já que o culto dos espíritos não é tudo em uma religião. Relate uma experiência que comprove a ideia de alma. A ideia de alma teria sido sugerida ao homem pelo espetáculo, mal compreendido da dupla vida, que ele leva normalmente em estado de vigília, de um lado e durante o sono, de outro. Para o selvagem, suas representações durante a vigília e aquelas que percebem no sonho possuem o mesmo valor. Ele objetiva as segundas como as primeiras, ou vê nelas a imagem de objetos exteriores cujo aspecto elas reproduzem mais ou menos exatamente. Assim, quando sonha que visitou um país distante, acredita ter estado realmente lá. Mas ele só pode ter ido se existem dois seres nele. Um, seu corpo que permaneceu deitado e que ele reencontra ao despertar na mesma posição, e outro que, durante o mesmo tempo, moveu-se através do espaço. Do mesmo modo, se durante o sono se vê conversando com um de seus companheiros, que ele sabe que está distante, conclui que também este último é composto de dois seres. Um que dorme a certa distância e outro que veio manifestar-se por meio do sonho.
dessas experiências repetidas, depreende pouco a pouco a ideia de que existe em cada um de nós um duplo, um outro, que em determinadas condições tem o poder de deixar o organismo aonde reside e sair a peregrinar ao longe, como na morte, por exemplo. Alguns estudiosos mediram o peso de um corpo antes de morrer e também logo após. Viram 19 gramas de diferença e atribuem essa diferença à existência da alma que pesa 19 gramas. Mas a alma não é um espírito. Está presa a um corpo do qual excepcionalmente sai. Enquanto não for nada além disso, não é objeto de nenhum culto, pois não é um espírito nenhuma divindade. Qual a diferença entre cristianismo e animismo? Se a teoria animista for verdadeira, é preciso admitir que crenças... Desculpa, vou repetir, tá? Porque eu quero falar o animismo antes. Qual a diferença entre animismo e cristianismo? Se a teoria animista for verdadeira, é preciso admitir que crenças religiosas não passam de representações alucinatórias. Supõe-se que sejam derivadas da noção de alma, já que não se veem nos espíritos e nos deuses. Mas no cristianismo vê-se que é a alma que crê em Deus, sendo por isso unida à forma de crença no Deus único que leva à salvação da alma, que é eterna, não morre. No próximo programa, falaremos do que esse século de Nietzsche nos afeta hoje. Vídeo 1.